Nós já entregámos na reunião do dia 4 de agosto, entregámos ao Ministro já quais eram os pontos que nós considerávamos que eram essenciais de ficarem previstos no protocolo. Nessa reunião, aquilo que o Ministro disse foi que estava disponível para discutir um protocolo, eventualmente com aqueles ou outros pontos, ou sem alguns daqueles e outros, mas pronto, também não estávamos à espera que o Ministro disse, ainda bem que ele dissesse, ainda bem que trouxeram isso, porque eu nem sabia o que é que havia de ser, né? Portanto, ele se está disponível para discutir, os pontos aqueles são os nossos, são as nossas posições, vamos ver o que é que o Ministro tem para trazer e depois, se será na reunião, na primeira dos concursos, vai ser aí na terceira semana de setembro. Admito que até sim. Quais são os pontos que consideram que têm que estar já no próximo Orçamento de Estado? Há aspectos de salários, claramente, carreiras, o início de, e isso nós vamos lá colocar, o início de recuperação, mais há algum tempo a ser recuperado, mas como início, e questões que têm a ver com os professores contratados, e isso aí até nem somos nós que só exigimos, é a própria Comissão Europeia que o impõe, né? Em que tem que deixar de haver essa discriminação e eles vão ter que fazer um processo qualquer de reposicionamento, como fizeram com os que entraram nos quadros, aquele reposicionamento, vão ter que fazer isso. E depois aspectos que permitam, por exemplo, as escolas também, isso também já não tem a ver diretamente com os professores e com a sua situação de carreira, mas que as escolas possam ter a possibilidade de reforçar o seu crédito de horas, o que também significa de contratarem mais algumas pessoas, no sentido de poderem dar respostas que são precisas, nos apoios, nas conservações, nas tutorias, naquelas coisas todas que são indispensáveis. Isso significa também ter maior disponibilidade para dar essa resposta, que tem que deixar de ser, como atualmente, tudo por conta de fundos europeus. Porque, por exemplo, uma das afirmações que o Ministro da reunião fez, por exemplo, no dia 26, era que algumas das dificuldades que havia, nomeadamente em relação a alguns projetos, em relação a algumas situações, era que como era financiado por fundos europeus, pois aquilo era um problema, porque tinha que ter uma faturação própria, não sei o quê, ou seja, quando nós temos cada vez mais uma dependência de fundos europeus para o funcionamento das escolas e para a sua organização, nós cada vez mais estamos sujeitos aos quadros comunitários, aos tempos dos quadros comunitários, aos projetos dos quadros comunitários, que às vezes nem sequer são exatamente, ou correspondem exatamente àquelas que são as necessidades que as escolas têm. Mas são as necessidades que a Comissão Europeia considera que as escolas devem ter. E isto agravando-se, claro, com o processo de municipalização, que vai fazer com que, para além das necessidades que a Comissão Europeia quer que as escolas tenham, vamos ter, em muitos sítios, as câmaras a ditar quais são as necessidades que as escolas devem ter. Quer dizer, isso não pode ser. Tem que ser as escolas a poder identificar as suas necessidades, a poderem construir os seus projetos e a terem condições e recursos para os desenvolver. Só assim é que o sistema poderá melhorar. Caso contrário, um dia destes temos na educação, se calhar já temos, o mesmo que se passa na saúde. Só que aqui é mais disfarçado porque, infelizmente, na saúde tem morrido gente, não é? E aqui não morre gente, mas aquilo que está a acontecer ao Serviço Nacional de Educação, neste caso à escola pública, não difere, não é diferente do que tem acontecido ao Serviço Nacional de Saúde. Uma permanente degradação e uma dificuldade cada vez maior de dar as respostas que são necessárias e que compete à escola pública dar.